Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as operações psicológicas e de como estão sendo empregadas no conflito em Gaza. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Como referi muitas vezes aqui no canal, um conflito é muito mais do que aquilo que vemos no campo de batalha. Um soldado disparando seu fuzil e lançando granadas, blindados se movimentando pelo terreno à procura dos seus alvos, e aviões rasgando os céus e lançando seus foguetes e bombas, representam apenas o elo mais visível de uma longa e intrincada cadeia de eventos, que incluem, dentre muitas outras, a chamada guerra psicológica, também conhecida como operações psicológicas, ou simplesmente PSYOPs. Como se costuma dizer, no mundo não há mocinhos e bandidos, e apesar de moralmente poder haver grandes diferenças entre os envolvidos em um conflito, no fundo, cada lado está apenas fazendo de tudo para sair vencedor. Um exemplo clássico disso pode ser encontrado na Segunda Guerra Mundial. Tratou-se de um conflito no qual havia claramente um bandido, representado pelo Eixo, formado pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial, enfrentando os mocinhos, representados pelos aliados, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. E apesar de moralmente haver diferenças entre esses dois lados, e basta vermos os atos bárbaros e terríveis cometidos pela Alemanha e o Japão naquele conflito, os aliados também cometeram grandes atrocidades, como por exemplo, o bombardeio de Dresden, quando os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram aquela cidade alemã, visando especificamente os civis, deixando um saldo de mais de 25 mil mortos. Outro exemplo foram os bombardeios de Tóquio, uma série de ataques com bombas incendiárias que deixaram mais de 100 mil civis mortos. Portanto, apesar de moralmente haver uma diferença, e, volto a lembrar, basta vermos aquilo que os alemães e os japoneses fizeram na guerra, os aliados fizeram de tudo para vencer, com esse tudo incluindo ações nada dignas dos mocinhos dos filmes de Hollywood. Com tantas atrocidades sendo cometidas, todos os envolvidos trataram de embelezar a situação para suas respectivas audiências. No caso da Alemanha, o extermínio de judeus e ciganos, bem como os gigantescos campos de concentração e de trabalhos forçados, eram mantidos em segredo, com a máquina de propaganda de Goebbels tratando de apresentar os aliados como autênticos demônios na Terra. E do outro lado, os Estados Unidos faziam justamente o oposto, usando para isso todo o peso e relevância da sua indústria do cinema. Aquelas ações visavam influenciar as torcidas de cada lado do conflito, com cada um dos envolvidos apontando o dedo para o seu oponente em um esforço de se apresentar como mocinho, com todas aquelas ações inseridas nas tais operações psicológicas ou PSYOPs. Já naquela época, as potências envolvidas fizeram amplo uso das tecnologias de comunicação em massa, como o cinema e, principalmente, o rádio, o meio mais acessível para se espalhar esse tipo de mensagem visando uma determinada audiência. Hoje em dia, no século XXI, estão disponíveis tecnologias com um poder muito maior para espalhar mensagens desse tipo, com destaque para a internet, acessível praticamente a todos. Um meio através do qual os envolvidos em um conflito podem compartilhar a sua visão particular, tanto de forma centralizada, como, por exemplo, através de canais, sites e blogs estatais, como de forma descentralizada, por meio de um autêntico exército de influenciadores dedicados a espalhar a mensagem para grupos e audiências específicas. Isso foi e continua sendo muito feito na Ucrânia. Apesar da Rússia ter invadido e anexado amplas áreas da Ucrânia, violando todas as leis internacionais e a própria carta fundadora da ONU, há no mundo uma multidão de apoiadores de Putin que enxergam naquela guerra de invasão, expansão e conquista uma mera ação de autodefesa. Que, curiosamente, foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com Hitler justificando a sua guerra de invasão, expansão e conquista como uma ação de autodefesa.
E agora, no conflito em Gaza, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Quando o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrando mais de 240, praticamente o mundo todo se posicionou imediatamente ao lado de Israel. Mas, assim que os israelenses começaram a se defender, atacando as instalações do Hamas, a opinião pública mudou radicalmente. Muito graças às operações psicológicas levadas a cabo pelo Hamas e por grupos, organizações e países apoiadores. Como o Hamas usa civis palestinos para se defender, muitos desses civis foram e continuam sendo afetados pelo contra-ataque israelense, que era justamente aquilo que o Hamas queria, pois assim pode usar aquelas terríveis imagens para moldar corações e mentes. Essas ações estão sendo tão bem orquestradas que estamos vendo no mundo grandes turbas de apoiadores de terroristas, pessoas que antes podiam até ser classificadas como normais, mas que agora se dedicam a defender um dos mais bárbaros grupos terroristas que já surgiu nesse planeta. E dentre as várias ferramentas empregadas pelo Hamas para conseguir seguidores está Saleh Al-Jafaravi, de 25 anos. Mais conhecido como Mr. Fafo, um acrônimo que ficou muito conhecido no conflito em Gaza. Mr. Fafo atua em um gênero conhecido como Pallywood, um gênero criado na Palestina e que envolve atores representando vítimas de ataques israelenses. No Pallywood, atores como Mr. Fafo costumam aparecer em variadas situações, como, por exemplo, comemorando ataques, chorando e se desesperando diante de contra-ataques e representando papéis como médicos zelosos e pais preocupados com seus filhos. Tudo isso tem por objetivo moldar mentes e corações. Se até Hitler, através de Goebbels, conseguiu angariar seguidores na Segunda Guerra Mundial através do rádio e do cinema, o Hamas, através do Mr. Fafo e muitos outros influenciadores, também consegue agora no século XXI, só que através das redes sociais. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.